Amado, amada, eu tenho falado sobre a experimentação da vida cristã e hoje eu quero lhe chamar a atenção para o texto aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 22 em diante, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedente da verdade. Quando nós recebemos Jesus como Salvador, eu tenho dito que nós passamos por 3 fases. Nós temos a primeira fase, que eu chamo de o primeiro dia. Nós temos a segunda fase, que eu chamo o segundo dia. E nós temos a terceira fase, que eu chamo o terceiro dia. A primeira fase é a fase do pertencimento. A segunda fase é a fase da identidade. E a terceira fase é a fase da vocação. PIV, né? Pertencimento, identidade e vocação. Nós temos que cruzar por estas 3 fases ao longo da nossa vida cristã. Quando eu estou falando em cruzar as 3 fases, eu havia dito que, baseado em 2 Pedro capítulo 1, nós recebemos, ao aceitar Jesus, nós recebemos tudo que diz respeito à vida e à piedade. Recebemos a unção do Espírito Santo. O Espírito Santo está habitando dentro de nós desde o instante em que recebemos Jesus como Salvador, mas nós não temos a capacidade de compreender a inteireza da revelação a que estamos submetidos. E a tendência nessa primeira fase, a fase do pertencimento, é de também haver um esfriamento. Quando Jesus escreve as 7 igrejas do Apocalipse, ele fala para a igreja de Éfeso que ele tem contra ela que eles deixaram o primeiro amor. É muito fácil alguém não imperceptivelmente se afastar da presença de Deus, mesmo estando com ele. Nós temos o caso da mãe de Jesus, que o apresentou no templo aos 12 anos, mas que foi embora para sua cidade onde estavam residindo, e quando perceberam, um dia depois, Jesus não estava junto com eles. Eles voltaram mais 2 dias procurando Jesus, encontrando Jesus no 3º dia. Então, muitas vezes, nós somos sobrecarregados com as coisas desse mundo. É por isso que é tão importante essa fase do pertencimento, essa fase de estar junto. Esta é uma fase quando nós nos percebemos fazer parte da família de Deus, quando nós percebemos a necessidade que temos de ir ao culto, de participar de uma escola bíblica dominical, de participar de um encontro de célula, tudo que favoreça o fortalecimento da nossa fé. Eu falei da importância na fase do pertencimento de nós aprendermos os princípios rudimentares, elementares da doutrina de Cristo. Então nós temos que compreender a doutrina da justificação, da regeneração, das obras mortas, todas estas coisas. Então, chegamos à fase da identidade. Na fase da identidade, acontece uma coisa muito curiosa. Quando nós começamos a desenvolver a vida cristã, nós temos dentro de nós o anseio de buscar ser o melhor cristão possível.
desenvolver algumas atividades espirituais que possam favorecer o nosso crescimento, como orar com frequência, estudar a palavra com frequência, participar dos cultos com frequência e todas essas coisas. Só que muitas vezes, nós pensamos que estamos santificando o nosso novo homem, quando na verdade estamos tentando melhorar o nosso velho homem, os velhos hábitos, os velhos comportamentos, que nós imaginamos que esses comportamentos seriam socialmente aceitáveis, seriam comportamentos dignos de um cristão, como uma boa moral, um bom palavreado, um bom comportamento, e todas essas coisas nós acabamos por entender que estamos caminhando bem na vida cristã. Só que o apóstolo Paulo, ele fala aqui em Efésios, no capítulo 4, 22, que nós temos que, quanto ao trato passado, nos despojar do velho homem. O que é despojar do velho homem? Quando nós, e aqui nós temos a cruz, mas nós temos um período de 0 a 5 anos de idade, na verdade seria o contrário, né? 5 anos de idade, de 0 a 5 anos de idade, quando é formado muito da nossa personalidade. Pequenas histórias vão marcando o nosso subconsciente e nós, nesse período de vida, a gente adquire como que uma tendência de fazer certas coisas ao longo da vida, quase como se fosse uma vocação, um chamado. Esse chamado, nós entendemos que é um chamado de Deus, mas na verdade é um chamado do velho homem. E por que é o chamado do velho homem? Porque ele, na verdade, ele desenvolve uma faceta da nossa vida, mas deixa muitas outras descobertas. Nós jogamos para baixo do tapete muitas coisas que poderiam estar desagradando a Deus. Isto é o velho homem. E aí, nós temos que entender como identificar esse velho homem, como localizar ele, como perceber a maneira como ele se apresenta. Porque Paulo fala aqui, os despojeis do velho homem que se corrompe. Ele se corrompe. E ele diz mais, segundo as concupiscências, ou seja, os desejos intensos do engano. Então, 3 palavras difíceis. Corrupção, concupiscência e engano. Ou seja, o velho homem nos engana. Como então nós podemos identificar o velho homem? O Salmo 139, nos últimos versos, ele nos dá uma pista. Ele diz assim, que nós devemos orar. Senhor, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Esse caminho mau é o velho homem dentro de nós. A maneira do velho homem agir através de nós. E nós temos que buscar que Deus traga à tona esse velho homem para que nós possamos tirar ele fora. Se nós conseguirmos identificá-lo, não vamos querer daí em diante nada mais com ele. Nós vamos descartá-lo. E aí estamos em condição de fazermos o que está escrito aqui. Os renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem. Como então localizar esse velho homem? Certa feita, eu estava conversando com um jovem e perguntei para ele, o que você se lembra da sua infância? E ele disse assim, eu me lembro quando pequeno, eu tomava banho em um rio com minha mãe e meu primo
no rio que corta a estrada. Eu achei muito estranho a maneira como ele contou aquela história, porque imagina você, ele está, aqui está o rio, ele está mais ou menos aqui, tomando banho com sua mãe e o seu primo, deve ter uma ponte aqui, e o rio, ele falou que corta a estrada. Então a estrada está aqui, e ele está dizendo que o rio corta a estrada. O que eu achei estranho foi que o rio não corta a estrada. A estrada é feita depois que passando por cima do rio por uma ponte. O rio já existia, então foi construída a estrada, e ele inverteu. Aí eu perguntei para ele, esse rio vai da fazenda para a cidade? Ele disse não. Essa estrada vai da fazenda para a cidade? Ele disse não. Eu falei, então o que tem desse lado do rio e desse lado do rio? Ele falou, toda essa região é do meu avô. O meu avô tem uma casa aqui. E o meu pai mora numa outra casa do outro lado do rio. O meu pai é filho do meu avô. A minha mãe é nora do meu avô. E aí eu entendi. A mãe está tomando banho com ele. A mãe tem o desejo de separar o pai do avô, porque ela pensa que ela poderia ter uma boa vida se tivesse sua própria casa, seu próprio lugar. Esse menino, ouvindo a mãe trocar as impressões com ele entendeu que a grande missão da vida dele era separar o pai do avô. Daí o rio cortar a estrada. E ao longo da vida dele, ele teve uma série de experiências que separavam pessoas. E onde eu encontrei, ele estava preso por ter tentado matar alguém ou por ter matado alguém. Não me lembro bem se ele matou ou se ele tentou matar. Faz muitos anos essa história. Eu lembro dessa passagem. Isso aqui é o velho homem instigando um comportamento como se fosse uma vocação, uma missão de vida. Ao longo dos anos, eu identifiquei muitas histórias similares a esta, e que uma vez contada, eu consegui discernir qual era o trato passado do velho homem. E quando a pessoa se deparou com o trato passado, ele percebeu que as suas histórias se repetiam ao longo da sua vida como se fosse uma sina, como se fosse um karma, como se fosse um destino. E aquilo não era a vontade de Deus para a vida dele. Quando uma pessoa tem consciência da maneira como o velho homem age, imediatamente aplica a palavra de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele se liberta do velho homem. E libertado do velho homem, ele tem espaço para desenvolver o novo homem, renovando o seu entendimento. Que você possa orar ao Senhor para Ele revelar qual é o trato passado do seu velho homem. E você, entendendo esse trato, pelo conhecimento da verdade, você possa fazer uma ruptura com o velho e, a partir daí, de fato, desenvolver o novo. Porque aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não subiu ao coração do homem, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Que o Senhor seja louvado.